pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Louca de Fome e eu sou a Carol. No vídeo de hoje, o último episódio da nossa minissérie Comida de Verdade versão brasileira. Se tu ainda não viu os episódios anteriores, não deixe de conferir clicando nos links aqui na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? No episódio anterior, eu te mostrei como montar um prato saudável, equilibrado e super nutritivo, voltados para aquelas pessoas sem nenhum tipo de restrição, saudáveis e sem doenças, tá bom? Mas é importante a gente não desconsiderar aquela parcela da população que tem sim algum tipo de restrição, seja por opção ou seja por alguma doença, tá? Independente da motivação dessas restrições, hoje eu quero te mostrar então duas opções de pratos saudáveis e equilibrados, voltados então que contemple as necessidades dessas pessoas, tá? A primeira opção vai ser um prato low carb, tá? Que é um prato voltado para aquelas pessoas que têm restrições a carboidratos. E a segunda opção vai ser um prato vegano, voltado para aquelas pessoas que têm algum tipo de restrição à proteína animal, tá? Antes de irmos para a parte prática desse vídeo, eu queria te mostrar em gráficos como fica a disposição dos alimentos nessas duas opções de pratos, tá bom? Vamos a elas. Então, pensando naquelas pessoas que têm algum tipo de restrição a carboidratos, eu vou te apresentar agora um prato low carb, tá? Se antes nós tínhamos que 50% do prato era de hortaliças, agora a gente vai manter esse 50% mais um terço dos outros 50%. Então, a gente vai ficar com 50% mais um terço de hortaliças, tá? E o restante do prato a gente vai incluir aí proteínas e leguminosas, tá bom? As leguminosas, elas também possuem algum tipo de carboidrato. Se tu quer deixar ele com menos carboidratos ainda, tu tira as leguminosas e deixa só proteínas nessa parte restante do prato. Então, a composição vai ficar hortaliças em 50% mais um terço e o restante proteínas, tá? Essas seriam duas formas de compor um prato low carb. Agora, pensando naquelas pessoas que possuem algum tipo de restrição à proteína animal, o prato poderia ser composto da seguinte forma, tá? 50% seriam as hortaliças, tá? Permanece as hortaliças, essas não saem nunca do nosso prato, independente do tipo de alimentação, do tipo de restrição que a gente tenha, sempre 50% do prato vai ser de hortaliças. Os outros 50% a gente poderia jogar aí entre 25% para os cereais, raízes, tubérculos e massas, e os outros 25% seriam as leguminosas, tá? E eu ressalto aqui, num prato vegano, a importância que tem as leguminosas, porque é a partir delas que a gente vai conseguir o aporte necessário de proteínas, tá? Então, essa seria uma opção de prato vegano. Mas, gente, mais uma vez eu ressalto aqui que a gente não precisa ficar amarrado, preso a esses conceitos, a esses gráficos. Eles apenas têm o propósito de nos mostrar e exemplificar uma forma equilibrada da gente montar o nosso prato saudável, tá? E aí, a partir disso, a gente vai transferir para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, e então conseguir tomar melhores decisões e decisões mais certeiras, tá? Para que a gente consiga, então, manter uma alimentação saudável de uma forma leve e fácil, beleza? Para te ajudar nessa caminhada, eu preparei então uma tabela, tá? Com os alimentos, uma tabela de alimentos super completa, né? Com os alimentos separados, divididos por macronutrientes. E eu tenho certeza que essa tabela, ela vai te ajudar na hora de tu pensar a montagem do teu prato, a montagem do teu cardápio e as substituições, tá? Que isso é o mais importante pra gente não ficar vinculado e preso a alguma coisa que a gente viu. A gente vai lá e pensa em substituições e assim consegue facilitar a nossa alimentação no dia a dia e trazer pra realidade de cada um, tá bom? Se tu ficou interessado nessa tabela, é só clicar no link onde diz Telegram, tá? Daí tu vai ser direcionado lá pro meu canal do Telegram e lá vai ter gratuitamente para te baixar essa tabela. Beleza? Então agora sim a gente vai para a parte prática, que é montar essas duas opções de pratos saudáveis e equilibrados. Vamos lá. Começo então a preparação do nosso prato low carb, refogando a couve-flor, tá? Primeiro então a gente adiciona um fio de azeite na frigideira, doura a cebola e então adiciona os floretes de couve-flor. Lembrando que tem receita parecida com essa já aqui no canal, o link tá na descrição do vídeo ou aqui no card. Em seguida eu já vou adicionar meia xícara de água, tá? Que vai ajudar no cozimento da couve-flor, não permitindo que ela queime embaixo. E então vou temperar com sal e chimichurri desidratado.
Daí é só baixar o fogo, tampar e esperar uns 10 a 12 minutinhos que a couve-flor vai estar cozida. Então a gente abre a panela, tenta desmanchar os floretes com a própria colher e reserva. Seguindo o preparo, na mesma frigideira eu vou fazer a nossa alcatra acebolada. Eu começo então adicionando um fio de azeite na frigideira, então levo as iscas de alcatra para grelharem, tá? Enquanto isso, eu não mexo, deixo elas quietinhas na panela para que caramelize e vou preparando os outros vegetais, que no caso vai ser a vagem, que eu tô cortando aí em tiras de aproximadamente 3 centímetros. Assim que as iscas de carne já tiverem colado debaixo, grelhadas, a gente mexe, vira e adiciona então a cebola fatiada em meia lua. Aí é só misturar, adicionar umas pitadinhas de sal para a cebola temperar também e deixar que a cebola cozinhe junto com a carne. Em aproximadamente 8 a 10 minutos, as nossas iscas de carne acebolada vão estar prontas. Então a gente reserva e parte para o último preparo. Ainda na mesma frigideira, eu adiciono um fio de azeite e levo a vagem para refogar. Nesse momento eu tempero com sal e uma pitadinha de chimichurri e adiciono um pouquinho de água para ajudar no cozimento. Tampo em fogo baixo, deixo por uns minutinhos até ela estar bem al dente. Numa tigela eu misturo salsinha, cebola e tomate picados e aí adiciono a vagem refogada e aí está a nossa salada de vagem. A montagem do prato low carb vai começar pelas hortaliças, que no caso aí eu vou incluir as folhas. Vou incluir também a salada de vagem. A couve-flor refogada. E aí eu tenho então 50% mais 1/3 do meu prato preenchido com hortaliças. E o restante eu vou preencher com a nossa alcatra cebolada, que é a proteína da nossa refeição. E essa foi a nossa opção de prato saudável e low carb. Eu vou começar a preparação do nosso prato vegano pela quinoa, tá? Esse processo aí que eu tô fazendo é de lavar os grãos de quinoa, tá? Lembrando que ingredientes e quantidades estão aqui na descrição do vídeo. E aí, então, a gente vai adicionar essa quinoa lavada numa panela, sem azeite, sem nada. Vamos deixá-la aí refogando por alguns minutinhos para que ela seque, tá? Então, a gente adiciona o sal e, por último, a água. Então, a gente mexe bem para incorporar, baixa o fogo, tampa e deixa cozinhando aí por uns 20 a 25 minutos. Enquanto isso, eu vou preparar os vegetais refogados. Eu vou cortar meia cebola em tiras finas, vou cortar meio pimentão em cubos e vou cortar também uma berinjela em cubos. Então, eu adiciono um fio de azeite na frigideira e levo os vegetais para dourarem, tá? Idealmente, eu deixo todos os pedaços em contato com a frigideira para caramelizar e deixar esses vegetais bem douradinhos, tá? Enquanto isso, eu também adiciono sal para temperá-los. E então, a gente vai deixar esses vegetais refogando e grelhando, mexendo de tempo em tempo. Isso vai durar aproximadamente 10 minutos. Depois disso, a gente entra então com o grão de bico, que já vai estar cozido, mistura e esses vegetais estão prontos. A montagem do nosso prato vegano eu vou fazer em formato de saladão, tá? Então, eu vou fazer uma base, uma cama de alface e rúcula. Tô temperando aí com sal e pimenta. Adiciono a cenoura ralada crua, tá? Porque é importante sempre ter vegetais crus. Então, adiciono 2 a 3 colheres de sopa da quinoa cozida. E finalizo então com os vegetais proteicos, tá? Sobre a quantidade, nesse caso eu vou usar praticamente metade da porção que eu fiz de vegetais e grão de bico nesse prato especificamente. E aí temos pronta a nossa opção de prato vegano. Então,
pessoal, a nossa minissérie se encerra por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu aprendi bastante e gostaria muito que vocês também tivessem absorvido esse conteúdo para conseguir manter uma alimentação saudável de uma forma mais fácil e leve no dia a dia de vocês, tá bom? Eu aguardo aí críticas, sugestões nos comentários. Me contem se vocês gostaram e a gente se vê na semana que vem com mais receitinha, com mais conteúdo. Até lá, tchau, tchau!